Todos na família conseguiam ver a contagem regressiva acima da cabeça da minha irmã Estela. Todos sabiam que ela partiria no seu 16º aniversário. Por isso, Estela se tornou a pessoa mais preciosa desta casa. Os lanches deliciosos eram dela. Os vestidos lindos eram dela. Até mesmo as histórias de ninar da mamãe e do papai também eram dela. Eu sentia pena dela, mas também tinha inveja de todo o favoritismo que ela recebia, até que finalmente chegamos ao seu 16º aniversário. Mamãe e papai, com medo de que eu causasse problemas, me deixaram, com muita febre, no quarto dos fundos. Eu bati na porta apavorada. Mãe, me deixa sair, estou com febre. Minha cabeça dói muito. Mamãe suspirou pesado. Chega! Sua irmã só tem o dia de hoje antes de partir. Você não pode simplesmente aguentar firme? Mas eu me sinto péssima. Aos poucos, os sons do lado de fora da porta desapareceram e minha consciência ficou turva. Meu corpo, de repente, ficou muito leve. Através da velha porta de madeira, eu podia ver as luzes quentes da sala de estar. Mamãe e papai estavam sentados bem perto de Estela no sofá. A mão da mamãe dava tapinhas suaves nas costas de Estela, enquanto papai mantinha a cabeça baixa, com os ombros tremendo levemente. Stella usava seu único vestido novo, azul claro com minúsculas estrelas bordadas na bainha. Seu rosto parecia especialmente pálido sob a luz do abajur, os lábios bem clarinhos. Mãe, pai, a Ivy está bem mesmo? A voz de Stella era suave, pesada por causa da congestão. Eu a ouvi gritando que a cabeça dela doía. Não se preocupe com ela, mamãe ecoou, estendendo a mão para tocar ternamente a bochecha de Stella e afastar o cabelo solto de sua testa. Exatamente. Ela não está com febre. Só está exagerando para chamar a nossa atenção. Você só tem mais um dia antes de... As palavras da mamãe ficaram presas na garganta. Seus olhos ficaram vermelhos. Apenas concentre-se no seu aniversário amanhã. Não deixe que ela estrague o seu humor. Stella apertou os lábios e não disse mais nada, mas franziu a testa ainda mais. Eu sabia que ela sempre sentia que me devia algo. Desde que me entendo por gente, todo o favoritismo da família se acumulava sobre ela. Eu tinha que assistir, cheia de vontade, enquanto ela ganhava até mesmo uma tigela quente de creme de ovos, quanto mais roupas ou brinquedos novos. Mas Stella secretamente me passava seus lanches, ajustava os vestidos novos que mamãe e papai davam a ela para que coubessem em mim, e sempre que eles me repreendiam, ela era a primeira a me proteger. Ela sempre dizia, Ivy, me desculpe. É por minha causa que você sofre. Mas mamãe e papai não viam as coisas dessa forma. Mamãe suspirava, olhando para Stella com os olhos cheios de pena. Não fique sempre defendendo ela. Aquela garota tem inveja de você desde que tem idade suficiente para entender as coisas. Ela não suporta ver você feliz. Você não se lembra do seu 14º aniversário? O 14º aniversário de Stella. Aquela foi a primeira vez que eu realmente entendi a realidade de que Stella iria nos deixar. Naquele dia, a família comprou um bolo de creme pela primeira vez, com 14 velas finas espetadas nele. Mamãe acendeu cuidadosamente as velas enquanto papai segurava a velha câmera que tínhamos há anos, querendo registrar um dos poucos aniversários que restavam para Stella. Eu me escondi atrás da porta observando, vendo a luz das velas refletir no rosto de Stella, vendo-a fechar os olhos para fazer um pedido, vendo as lágrimas que mamãe e papai lutavam para conter. Eu saí correndo. Não sei o que eu estava pensando na hora. Talvez fosse inveja. Talvez fosse minha incapacidade de aceitar que a irmã que sempre foi tão gentil comigo iria partir. Eu joguei o bolo no chão. O creme se espalhou por toda a parte. As velas rolaram para os cantos e logo se apagaram. Eu não quero ver vocês comemorando o aniversário dela. Eu gritei como qualquer criança mimada e irritante. Ainda me lembro do olhar da mamãe e do papai. Quando a fúria do papai surgiu, eu não me esquivei. 1, 2, 3 vezes. Mamãe chorou, mas não o impediu. Foi Stella quem se jogou sobre mim, usando seu corpo magro para me proteger. Não brigue mais com a Ivy, pai. Pare de gritar com ela. A voz dela tremia, mas ela me segurou com força. A culpa é minha. Toda minha. Naquela noite, Stella entrou de fininho no meu quarto e colocou metade de um doce, que havia escondido, na minha mão. Ela tinha uma marca vermelha no pulso, onde a cadeira a havia apertado enquanto me protegia durante o dia. Ivy, me desculpe, ela disse baixinho, os dedos tocando suavemente minha bochecha molhada de lágrimas. Logo eu vou embora. E depois disso,
Depois disso, ninguém mais vai competir com você pelas coisas. Na sala de estar, mamãe tocou ternamente o rosto de Stella, as pontas dos dedos afastando suavemente o cabelo da testa dela. Stella, não dê atenção a ela, mamãe disse, com exaustão na voz. Aquela criança tem inveja de você desde que tem idade suficiente para entender as coisas. Você sabe disso. Eu congelei. Sim, eu tinha inveja da Stella. Inveja porque ela tinha todo o favoritismo, inveja dos vestidos novos dela, inveja porque quando ela ficava mal, mamãe ficava de olho nela a noite toda, inveja porque mesmo com apenas um dia restando, ela ainda era a menina dos olhos da mamãe e do papai. Eu flutuei em direção a Stella, querendo segurar a mão dela, querendo dizer que eu realmente estava com febre, que minha cabeça realmente doía. Mas minha mão atravessou direto o corpo dela, como se passasse por uma névoa. Parei no ar, olhando inexpressiva para meus dedos transparentes. Olhei de volta para a porta do quarto dos fundos firmemente fechada. Uma luz fraca vazava por baixo da fresta. Flutuei até lá e atravessei o painel da porta, vendo a mim mesma encolhida no meio da bagunça. Eu já havia partido. O que veio antes da contagem regressiva de Stella chegar a 0 foi, na verdade, a minha despedida. As memórias voltaram como uma maré, trazendo o cheiro de poeira velha. Quando eu era mais nova, talvez com 5 ou 6 anos, eu realmente detestava a situação da Stella. Se houvesse apenas uma bala na casa, era da Stella. A única maçã era cortada ao meio. O pedaço maior para Stella, o menor para mim. As roupas novas iam sempre para Stella primeiro. Eu usava as roupas que deixavam de servir nela. Até as histórias de ninar eram da Stella. A voz da mamãe era tão gentil. Ela lia O Pequeno Príncipe, lia os contos de fadas de Hans Christian Andersen, lia aquelas histórias sobre estrelas e luas, mas ela só lia essas histórias para a Stella. Eu me agachava secretamente na fresta da porta, ouvindo a mamãe dizer suavemente: Stella, o que você gostaria de ouvir hoje? Eu quero ouvir A Pequena Sereia, Stella dizia. Então a mamãe começava a ler, com a voz como um riacho à noite, fluindo lentamente. Eu ficava agachada do lado de fora da porta, abraçando meus joelhos, ouvindo aquelas frases lindas, meu coração sentindo-se apertado por alguma coisa. Por que ela não podia ler para mim também? No verão em que fiz 7 anos, mamãe assou um frango. 2 coxas douradas e brilhantes estavam no topo. No jantar, mamãe colocou cuidadosamente as 2 coxas na tigela de Stella. Stella, coma mais, recupere suas forças. Eu olhei para os poucos vegetais verdes na minha própria tigela. As lágrimas caíram de repente. Por que a Stella ganha as 2 coxas? Eu quero comer também. Eu também quero coxas de frango. Os talheres do papai bateram com força na mesa. Ivy, como você pode ser tão insensível? Ele se levantou, com o rosto sombrio de frustração. Você não sabe que a saúde da Stella é frágil? Não sabe que a Stella... Ele não conseguiu continuar. Eu não sabia. Eu só sabia que o semblante da Stella era sempre muito pálido, que ela às vezes tossia, que mamãe e papai sempre olhavam para ela com aquela expressão triste. Mas eu não sabia o que aquilo significava. Por quê? Porque tudo pertence a Stella. Eu gritei, pulando da minha cadeira e apontando para a Stella sentada de frente para mim. Por que você simplesmente não vai embora de uma vez? Devolva as minhas coisas! As lágrimas de Stella caíram instantaneamente, grandes gotas respingando em sua tigela. Ela abriu a boca, mas não conseguiu emitir nenhum som. Mamãe se levantou de um salto e me deu a maior bronca do mundo. Aquela foi a primeira vez que fui punida com tanta firmeza. Stella se atirou para a frente para me proteger, mas mamãe a segurou. Deixe-a aprender a lição. Deixe que ela saiba o que pode e o que não pode dizer. No dia seguinte, ouvi mamãe e papai conversando na cozinha. Mais 9 anos. A voz da mamãe era de choro. Eu sei. A voz do papai estava rouca. 9 anos. Apenas 9 anos. Foi quando descobri que Stella realmente partiria. Que os números acima da cabeça dela, que ninguém mais podia ver, eram sua contagem regressiva de vida. Na sala de estar, mamãe e papai, com os olhos vermelhos, mandaram Stella cuidadosamente de volta para o quarto dela. Eu observei, meu coração de repente doendo. Devemos deixar a Ivy sair? A voz do papai era suave. Mamãe ficou em silêncio por um longo tempo. Deixe-a aguentar mais um pouco. Mamãe finalmente falou.
A voz dela tão exausta que parecia exigir todas as suas forças. Pelo menos deixe Stella passar este aniversário em paz. Só por esse dia. O último dia. Vi mamãe levantar a mão para enxugar os olhos. A Ivy vai entender. Ela parecia estar tentando convencer a si mesma. Depois que a Stella se for, nós definitivamente vamos compensá-la. Papai não disse mais nada. Apenas caminhou até a cozinha, pegou um pequeno pedaço de pão no armário e caminhou na minha direção. Ivy, ele disse suavemente para a porta. Papai trouxe pão para você. Coma alguma coisa. Não fique com fome. Eu flutuei na frente dele e me agachei para olhá-lo. Os olhos dele estavam muito vermelhos, as rugas nos cantos mais profundas do que no ano passado, cabelos brancos já aparecendo em suas têmporas. Ele tinha apenas 40 anos, mas parecia ter 50. Pai, eu estou bem aqui. Meu tempo já acabou. Você não vai entrar e olhar para mim? Ivy, ele chamou novamente. Estendi a mão para tocar seu rosto. Meus dedos atravessaram seu corpo. Ele suspirou e se levantou decepcionado. Essa criança, ainda de cara amarrada. Ele empurrou o pão um pouco mais pela fresta da porta. Fique aí dentro e comporte-se. Não arrume problemas. Depois que sua irmã se for, o papai com certeza vai compensar você. Eu não esperei que ele me descobrisse. Olhei para suas costas se afastando e disse suavemente. Você não precisa, pai. Você não precisa me compensar. Você nunca terá a chance. Depois que o papai saiu, o corredor ficou em silêncio novamente. Sons suaves vinham da sala de estar. Mamãe saiu do quarto de Stella, fechou a porta com cuidado e ficou parada no corredor, atordoada. Ela olhou para a porta do quarto dos fundos, os lábios fortemente pressionados um contra o outro, como se lutasse com alguma coisa. Por fim, ela se aproximou e se agachou onde papai havia se agachado. Ivy. A voz dela era suave. Não culpe a mamãe, ok? A mamãe sabe que você se sente injustiçada. Ela continuou, os dedos inconscientemente cutucando as farpas do painel da porta. Mas a Stella só tem mais um dia. Apenas deixe-a ter isso. Deixe que ela parta feliz, está bem? Eu flutuei na frente dela, vendo a umidade nos cantos de seus olhos. Ela levantou a mão e secou rapidamente, como se tivesse medo de que alguém visse. Depois que a Stella se for, a mamãe vai fazer os seus hambúrgueres favoritos. Um prato cheio. Tudo para você. A voz dela foi ficando cada vez mais baixa, até se tornar quase um murmúrio. Eu vou comprar um vestido novo para você, daquele com laços. Você sempre quis um, não é? A mamãe vai levar você ao parque de diversões, andar no carrossel, na montanha-russa. Você não disse que todos os seus colegas de classe já foram lá, menos você? As lágrimas dela finalmente caíram, atingindo os velhos azulejos do corredor e se espalhando em pequenas manchas escuras. Eu vou te dar tudo. Tudo. Então, só hoje. Só por hoje. Não arrume problemas, ok? Eu estendi a mão, querendo enxugar as lágrimas dela. Ela esperou por um tempo. O quarto dos fundos permaneceu em silêncio. A tristeza no rosto da mamãe desapareceu lentamente, substituída por uma espécie de frustração. Ela se levantou de repente, tropeçando porque o movimento foi brusco demais. Essa criança tão insensível, ela resmungou baixinho, a voz embargada pelo choro. Não pensa nos pais de jeito nenhum. Criei você todos esses anos pra nada. Ela se virou e se afastou rapidamente, com as costas rígidas. Conforme a noite se aproximava, o céu foi escurecendo aos poucos. Mamãe saiu da cozinha, carregando uma pequena cesta com um pano vermelho dentro, junto com alguns papéis coloridos e uma tesoura. Eram decorações de aniversário preparadas para Stella. Ela mal havia chegado à sala quando a campainha tocou. Era a vovó. A vovó segurava uma sacola de pano, estufada e cheia. Ao ver mamãe, ela forçou um sorriso. Mãe, por que a senhora está aqui? Mamãe ficou um pouco surpresa e rapidamente deu um passo para o lado para deixar a vovó entrar. Eu vim ver a Stella. A voz da vovó estava um pouco rouca. Ela colocou a sacola de pano na mesa e tirou várias maçãs e alguns doces. Amanhã é o aniversário da criança. Eu vim vê-la. A Stella está descansando no quarto dela, mamãe disse, pegando as coisas das mãos da vovó. Por favor, sente-se. Eu vou chamá-la. Não, não precisa. Deixe-a descansar direito. A vovó sentou-se no sofá, o olhar varrendo a sala de estar, a testa franzindo levemente. Onde está a Ivy? Por que eu não estou vendo a Ivy?
A expressão da mamãe mudou na mesma hora. Ela está no quarto dela fazendo o dever de casa. Mamãe evitou o olhar da vovó, abaixando a cabeça para arrumar o pano vermelho na cesta. A vovó não disse nada, apenas olhou para ela. Dever de casa? Eu vou lá ver como ela está. Mãe! Mamãe se levantou rapidamente. A Ivy está fazendo birra. Eu a deixei de castigo refletindo no quarto dos fundos. O movimento da vovó parou. O que você disse? Ela perguntou, palavra por palavra. Você trancou a Ivy no quarto dos fundos? Sabendo que amanhã é o... da Stella? A voz da mamãe ficou cada vez mais baixa, finalmente quase inaudível. O rosto da vovó escureceu lentamente. Ela se levantou cambaleando porque o movimento foi muito repentino. Mamãe tentou ajudá-la, mas foi empurrada. Susan! A voz da vovó tremia. A Ivy também é sua filha. Mamãe abriu a boca querendo dizer algo, mas a vovó a interrompeu. Sim, eu sei que a Stella teve um destino difícil, nascida com aquela injusta contagem regressiva. Eu sei que você a ama, quer dar a ela o melhor de tudo. Deixar que ela parta feliz. A voz da vovó ficava cada vez mais alta, lágrimas se acumulando em seus olhos. Mas e a Ivy? A Ivy também não está sofrendo? Desde a infância até agora, o que ela já ganhou? As roupas velhas da Stella, a comida que sobrava da Stella, até o seu amor. Ela tem que dividir metade com a irmã. Mãe, eu não fiz isso! Mamãe tentou se defender, mas sua voz era fraca e pouco convincente. Ambas são boas crianças. Ambas são boas crianças. Mas e vocês dois? Como pais, vocês não devem nada a Ivy? Ela não merece nem um pouco de amor? Mamãe desabou em uma cadeira, cobrindo o rosto, os ombros tremendo violentamente. E agora, você nem vai deixar as irmãs se verem uma última vez? A voz da vovó era rouca. Stella vai partir amanhã. Ivy é a única irmã dela, a irmã que ela protegeu desde a infância. Como você pode deixar a Stella partir? Deixá-la partir com arrependimentos? Eu não queria. A voz da mamãe vazava por entre os dedos, quebrada e fragmentada. Eu só queria que o último dia da Stella fosse feliz. Eu não queria que a Ivy a perturbasse. A noite aprofundou. A porta do quarto de Stella permaneceu firmemente fechada. Vá dormir. A vovó finalmente falou, a voz rouca. Amanhã. Ainda precisamos acordar cedo. Mamãe se mexeu, como se quisesse dizer algo. Mas finalmente apenas balançou a cabeça. Eu não consigo dormir. Papai também não se mexeu. A vovó suspirou e não insistiu mais. Ela se levantou, caminhou até a porta do quarto dos fundos, agachou-se e disse suavemente pela fresta. Ivy, a vovó está aqui com você. Não tenha medo. Minhas lágrimas caíram novamente. O tempo passou segundo por segundo. As velas queimaram até o fim, e a sala de estar mergulhou na escuridão. O céu lá fora foi clareando gradualmente, mudando de azul escuro para azul acinzentado. E então para um tom pálido e prateado. Os primeiros raios da luz da manhã passaram pela janela de vidro, caindo sobre o velho assoalho de madeira, iluminando a poeira flutuando no ar. A vovó se levantou, caminhou até a porta do quarto de Stella, levantou a mão para bater, mas parou no meio do ar. Ela hesitou por um longo tempo, finalmente dizendo apenas baixinho. Stella, hora de levantar. Pequenos sons vieram de dentro do quarto. A porta se abriu. Vovó, mãe, pai. Ela disse suavemente, exibindo um sorriso fraco. Mamãe se levantou de repente e correu para abraçá-la, segurando-a com tanta força, como se tentasse protegê-la do mundo inteiro. Papai também se aproximou, a mão tremendo enquanto ele tocava suavemente a cabeça de Stella. Stella. A voz da mamãe estava completamente embargada. Eu estou bem, mãe. Stella disse suavemente, a mão batendo de leve nas costas da mamãe. Eu estou realmente bem. A vovó ficou de lado, observando em silêncio. Ela observou por um longo tempo e, de repente, lembrou-se de algo e virou-se bruscamente para olhar para o quarto dos fundos. Ivy! A voz da vovó ecoou pelo corredor como um sino rachado. Todo mundo parou. Mamãe soltou Stella devagar. Papai baixou a mão. Os três se viraram para a porta do quarto de despejo ao mesmo tempo, como se um fio invisível puxasse todos os seus pescoços na mesma direção. Eu estava flutuando logo atrás deles, observando. Ivy! A vovó chamou de novo, mais alto dessa vez. Ela já estava caminhando em direção à porta, seus pés arrastando o assoalho de madeira.
Stella ficou parada no batente do seu quarto, os olhos indo da vovó para a porta do quarto de despejo. Alguma coisa no rosto dela mudou. Uma inquietação pequena, quase imperceptível, como uma nuvem passando na frente do sol. Mãe, a Ivy está bem? A voz de Stella saiu baixa. Mamãe não respondeu. Ela também estava caminhando, agora mais rápido do que a vovó. Ivy, abra essa porta. Mamãe chegou primeiro, sua mão batendo com força na madeira. Ivy, pare com essa birra. Abra. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa. O tipo que você sente no peito antes de entender o que ele significa. Mamãe bateu de novo. Ivy. Eu queria responder. Realmente queria. Fiquei parada ao lado dela, tão perto que poderia ter tocado seu ombro se meus dedos fossem sólidos. Mas eles não eram. Eu não era mais nada além de ar frio e memória. Papai avançou, pegou a chave que ficava no alto da moldura da porta. Eu sempre soube onde ficava, mas nunca alcançava, e a encaixou na fechadura com dedos que tremiam visivelmente. A porta se abriu. Mamãe entrou primeiro. Eu a vi parar. Vi seus joelhos dobrarem quase imperceptivelmente, como se o chão tivesse sumido por uma fração de segundo. Vi a mão dela subir até a boca. Ivy, ela disse. Não foi um grito. Foi uma coisa pior. Foi um sussurro completamente vazio de ar. Papai empurrou a porta mais fundo e eu vi a mim mesma pelo olhar deles, encostada na parede, os joelhos dobrados contra o peito, o rosto pálido demais, os lábios levemente arroxeados. Imóvel. A febre havia feito o trabalho silenciosamente enquanto ninguém prestava atenção. A vovó chegou à porta e ficou parada no batente, uma mão segurando o lado da porta, a outra no peito. Meu Deus, ela disse. Apenas isso. 2 palavras. Mas o peso delas preencheu todo o corredor. Atrás de todos eles, no batente do seu próprio quarto, Stella estava parada. Eu não vi o momento exato em que ela entendeu. Só vi o resultado. Os lábios dela se abriram. As mãos dela subiram até o próprio rosto. Os olhos dela, que sempre foram tão calmos, tão gentis, se encheram de alguma coisa que não era apenas choro. Era horror. Era culpa. Era o tipo de dor que não tem nome certo. Ivy, ela disse, e meu nome na boca dela soou completamente diferente de qualquer vez que ela havia me chamado antes. Ela correu. Empurrou a mamãe de lado, empurrou o papai de lado e se ajoelhou no chão frio do quarto de despejo, tomando meu próprio corpo nos braços. Ela estava tremendo. Toda ela estava tremendo como se fosse desaparecer também. Ivy, Ivy, acorda. Ivy, por favor. Eu fiquei parada ali, olhando para ela me segurar. Era uma sensação estranha. Ver seu próprio corpo sendo abraçado e não sentir nada. Não sentir o calor dos braços dela. Não sentir o tecido do vestido dela. Não sentir absolutamente nada além de uma saudade enorme e surda de poder corresponder. Stella, mamãe disse, a voz ainda aquele sussurro vazio. Stella, sai daqui. Stella. Mas Stella não saiu. Ela enterrou o rosto no cabelo da minha cabeça imóvel e segurou com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. É minha culpa, ela disse. Não para ninguém em específico. Só disse, como se fosse um fato que precisava ser declarado em voz alta para se tornar real. É minha culpa. Foi sempre minha culpa. Stella, pare com isso. Papai disse, mas a voz dele estava partida no meio. Não é culpa de ninguém. É minha culpa! E dessa vez a voz dela subiu, não de raiva, mas daquele tipo de desespero que não consegue mais se conter. Eu existi. Eu existia, e ela ficava em segundo lugar por minha causa. E agora ela está... Ela não conseguiu terminar a frase. Eu quis me ajoelhar ao lado dela. Quis colocar a mão no seu ombro e dizer que não era assim. Que eu sabia que ela nunca havia pedido para nascer daquele jeito. Que eu sabia que todo aquele favoritismo havia sido um peso para ela também, só que de um tipo diferente, um tipo que eu era jovem demais para enxergar antes. Mas eu não conseguia fazer nada. Era apenas ar. Era apenas testemunha. Do lado de fora da janela, o sol havia subido mais. A luz da manhã cortava o quarto de despejo de um ângulo baixo, caindo sobre a poeira, sobre as caixas velhas, sobre o corpo imóvel encostado na parede. Foi quando eu notei. A contagem regressiva acima da cabeça de Stella. Eu havia me esquecido dela completamente nos últimos minutos. Mas ela continuava lá, como sempre havia estado,
Números transparentes e pálidos visíveis apenas para quem sabia onde olhar. Faltava menos de 1 hora. Eu olhei para aquela contagem e alguma coisa dentro de mim, aquilo que restava de mim, ficou muito quieto. Então era isso. Era por isso. Eu havia morrido primeiro para não precisar ver. Ou talvez não houvesse nenhuma razão, nenhuma lógica, apenas uma febre descuidada em um quarto frio de despejo, enquanto todo mundo estava distraído com a contagem de outra pessoa. Mas eu estava aqui, presente. E Stella também estava. E o relógio dela continuava correndo. Mamãe finalmente parou de tentar tirar Stella do quarto de despejo. Ela escorregou pela parede e sentou no chão do corredor, os joelhos dobrados, o rosto coberto pelas mãos. Eu nunca havia visto minha mãe sentar no chão antes. Ela sempre foi uma mulher que mantinha a coluna reta mesmo quando estava caindo por dentro. Papai ficou parado no meio do corredor, como alguém que não sabe para onde andar quando todos os caminhos estão bloqueados. A vovó foi a única que se moveu com propósito. Ela entrou devagar no quarto de despejo, passou por Stella ajoelhada e colocou a mão sobre a cabeça do meu corpo com uma suavidade que me fez sentir algo que não deveria ser possível sentir depois de morta. Ivy, ela disse muito baixinho. A vovó está aqui. Agora a vovó está aqui com você também. Eu não sabia que fantasmas podiam chorar. Não sei se era realmente choro, mas alguma coisa escorreu. O tempo passou daquele jeito cruel que o tempo tem quando você não quer que ele passe. E a contagem acima da cabeça de Stella continuou. Continuou enquanto o sol subia mais alto. Continuou enquanto a vovó rezava em voz baixa. Continuou enquanto o papai finalmente sentou ao lado de mamãe no corredor e colocou o braço ao redor dela. Os dois curvados juntos como duas pessoas tentando proteger uma a outra de uma tempestade que já havia chegado. Continuou enquanto Stella, ainda abraçada ao meu corpo, começou a falar. Eu não sei se ela sabia que eu estava ali. Não sei se ela estava falando para mim ou apenas falando para o silêncio. Mas ela falou. Você se lembra do dia em que a mamãe fez aquela sopa de abóbora? Ela começou, a voz rouca de tanto choro. Você odiava sopa de abóbora. Fazia aquela cara, sabe? Aquela cara que você fazia com o nariz todo franzido. E eu sempre comia o meu prato inteiro, porque sabia que se eu não comesse, você também não comeria. Ela respirou fundo, um som irregular, cheio de soluços que ela estava tentando engolir. Você não sabia disso, mas eu comia por você. Eu sabia. Eu havia notado. Só que nunca havia entendido até agora. E o vestido azul, ela continuou. Oh! O que a mamãe mandou fazer para mim no meu aniversário de 12 anos. Você ficou olhando para ele com aquele olhar. Sabe que olhar? Um som que era quase uma risada e quase não era. Então eu fingi que estava apertado demais nos meus ombros e pedi para a mamãe ajustar. Só que pedi que ela ajustasse para ficar no seu tamanho. Mamãe, no corredor, levantou a cabeça de repente. Stella continuou. Eu queria tanto te dar mais coisas. Eu queria te dar tudo. Mas eu não podia. Porque quanto mais eu desse, mais eles perceberiam. E aí ficaria pior para você. A voz dela finalmente quebrou de verdade. Partiu no meio como um galho seco. Ivy, eu precisava que você ficasse brava comigo. Precisava que você me odiasse às vezes. Porque se você me amasse demais quando eu fosse embora... Ela parou. Eu entendi o que ela não conseguia terminar. Se eu a amasse demais quando ela fosse embora, eu seria destruída pelo luto. Ela havia me deixado guardar distância. De propósito. Para me proteger da dor que vinha. E ainda assim, aqui estávamos. Eu havia ido primeiro. E ela estava sofrendo de qualquer forma. A ironia disso tudo era grande demais para caber em mim. A contagem acima da cabeça de Stella mostrou um número muito pequeno. Minutos agora. Apenas minutos. Eu me aproximei dela. Fiquei tão perto quanto podia. Tão perto que se houvesse qualquer substância em mim estaríamos nos tocando. Olhei para o perfil do rosto dela. O queixo determinado, o nariz pequeno, as maçãs do rosto que sempre pareceram esculpidas demais para pertencer a alguém real. Stella, eu disse, sabendo que ela não podia me ouvir. Eu não te odeio. Nunca te odiei de verdade. Era só que eu não sabia como te amar de um jeito que não doesse. Os números continuaram caindo, e eu continuei ali, presente para o fim, como nunca havia conseguido ser em vida. O zero chegou sem aviso. Não houve trovão, não houve luz. A contagem acima da cabeça de Stella simplesmente parou, e o silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios que eu já havia experimentado. Stella soltou um suspiro longo,
como alguém que finalmente larga um peso que carregou longe demais. Seus braços em torno do meu corpo relaxaram. Ela não caiu. Ela simplesmente ficou muito quieta. Mamãe entrou correndo no quarto de despejo. Stella! Papai foi atrás, joelhos batendo no chão frio ao lado dela. Stella, Stella, me olha aqui. Mas Stella estava olhando para cima. Não para o teto. Para algum ponto além dele. Algum lugar que nenhum dos dois conseguia ver. Os olhos dela estavam abertos, e dentro deles havia uma expressão que eu nunca havia visto antes. Não medo, não dor. Algo parecido com reconhecimento. Como se ela estivesse vendo alguém familiar se aproximar de muito longe. Eu segui o olhar dela, e me vi. Não o meu corpo no chão. Eu. O que eu era agora. Stella conseguia me ver. Ela piscou uma vez, devagar. Os lábios dela se abriram. Ivy, ela disse, e dessa vez não era desespero. Era alívio. Eu não conseguia mover. Não conseguia falar. Apenas fiquei ali, olhando para ela me olhar, e pela primeira vez desde que havia morrido, me senti real. Foi a vovó quem quebrou o silêncio. Ela havia ficado parada na porta o tempo todo, observando, e agora entrou com passos que não eram de uma mulher velha e cansada. Eram passos de alguém que sabia exatamente para onde estava indo. Ela se ajoelhou ao lado de Stella, ignorou o papai que tentou ampará-la e colocou as duas mãos no rosto de Stella, com uma firmeza calma, que não combinava com o caos ao redor. Você está me vendo, criança? Ela perguntou para Stella. Stella assentiu, ainda com os olhos em mim. Então já começou. A vovó disse, mais para si mesma do que para qualquer um. Mais cedo do que eu esperava. Mãe, o que está acontecendo? A voz do papai era fina, quase sem ar. Ela deveria ter... Porque ela ainda está... Porque a contagem dela nunca foi de morte. A vovó disse, com aquela voz calma que de repente parecia ter 150 anos de idade. Nunca foi. Eu tentei contar a vocês quando ela nasceu, mas nenhum dos dois quis ouvir. Mamãe ficou parada, com a mão em suspensão no ar. O quê? A vovó não respondeu imediatamente. Ficou olhando para Stella, e Stella ficou olhando para mim, e eu fiquei olhando para tudo aquilo sem entender ainda o que estava se desenrolando à minha frente. A contagem era de transição. A vovó disse por fim. Algumas crianças nascem com ela. Não é o fim, é a abertura. Ela parou, escolhendo as palavras com cuidado. Quando chega a 0, elas cruzam. Passam para o outro lado. Mas não para sempre. Só o suficiente para buscar quem ficou preso no meio. O quarto ficou tão silencioso que eu conseguia ouvir a própria ausência de som. Eu olhei para a vovó. Ela levantou a cabeça e olhou direto para mim. Para mim. Não para o meu corpo no chão. Para mim. Ivy. Ela disse com uma voz que não tinha medo nenhum. Eu sei que você está aí. Sempre soube onde você estava. Ela respirou fundo. E eu sei que você está com medo. Mas a Stella vai buscar você. Essa sempre foi a função dela. É por isso que ela nasceu assim. Mamãe deixou escapar um som que não era bem uma palavra. Papai colocou a mão na boca. Eu comecei a entender. Todo o favoritismo, toda a proteção, toda a ternura que mamãe e papai haviam derramado sobre Stella enquanto eu ficava de fora. Eles não sabiam, não podiam saber, mas estavam, sem querer, preparando Stella para a única coisa que ela havia nascido para fazer. Ela havia passado a vida inteira sendo forte o suficiente para me amar mesmo quando eu não merecia, sendo gentil o suficiente para me proteger mesmo quando eu jogava o bolo dela no chão. Sendo paciente o suficiente para continuar me chamando de irmã mesmo depois de tudo. Ela havia sido preparada, e eu havia sido esperada. Os olhos de Stella encontraram os meus com uma clareza que nunca havia existido entre nós em vida. A luz ao redor dela estava diferente agora. Não a luz do sol da manhã, mas algo mais suave, que vinha de dentro, que não tinha fonte, mas estava em todo lugar. Ela estendeu a mão na minha direção. Eu olhei para aquela mão. Os mesmos dedos longos que haviam me passado doces escondidos, que haviam ajustado vestidos para caber em mim, que haviam me segurado com força enquanto papai levantava a mão. E então me lembrei. Me lembrei do quarto de despejo onde tudo havia começado. Me lembrei da febre que queimava enquanto eu batia na porta. Me lembrei da voz da mamãe do outro lado, os dentes rangendo, dizendo: Sua irmã só tem o dia de hoje antes de morrer. Você não pode simplesmente aguentar firme? Me lembrei de ter pensado naquele momento que eu odiava minha irmã. E agora ela estava aqui,
com a mão estendida. Do outro lado da única fronteira que não se atravessa de volta. Vindo me buscar. Eu não movi a mão. Não porque não quisesse. Queria. Com uma intensidade que não sabia que fantasmas eram capazes de sentir. Mas havia algo me segurando. Não uma força física. Aquela voz velha e conhecida lá dentro, que eu havia cultivado com tanto cuidado durante anos. Por que ela faria isso? Por que alguém faria isso por você? Stella manteve a mão estendida. Ela não baixou. Não hesitou. Apenas esperou, com aquela paciência que eu nunca havia entendido direito, aquela paciência que eu havia confundido com indiferença tantas vezes, e que agora eu reconhecia pelo nome certo. Amor. O tipo que não precisa de resposta imediata. O tipo que fica. Você precisa deixar ela ir até você. A vovó disse suavemente. Ela não vai conseguir se você não der um passo também, Ivy. Mamãe prendeu a respiração. Papai olhou para o lugar onde a vovó estava olhando. Para o ar vazio à esquerda de Stella. E algo no rosto dele começou a se partir de um jeito que não tinha conserto. A Ivy está aqui? A voz do papai saiu pequena. Tão pequena que parecia a voz de uma criança. Ela está aqui no quarto com a gente? Ela está aqui desde que vocês abriram a porta. A vovó respondeu, sem crueldade, mas também sem suavizar nada. Ela estava aqui antes disso também. Mamãe colocou a mão na parede. Ela ouviu tudo? A vovó não respondeu. Não precisava. O rosto da mamãe se contorceu. Não foi um choro bonito, daqueles que parecem tristeza filtrada. Foi o tipo de choro que sai quando você finalmente para de se defender de uma verdade que estava esperando há muito tempo. Ela escorregou pela parede. Não como antes, quando havia sido um gesto de colapso. Dessa vez foi deliberado. Ela foi até o chão porque o chão era o único lugar honesto para estar. Ivy, ela disse para o quarto, para o ar, para mim. Ivy, eu... E aí ela parou. Porque não havia palavras certas. Nenhuma mãe que tranca a filha doente em um quarto de despejo tem as palavras certas para o momento seguinte. Ela sabia disso. Eu sabia disso. E pela primeira vez em muito tempo, nós duas estávamos no mesmo lugar em relação a essa verdade. Eu olhei para ela no chão. Olhei para papai, que havia se agachado com a cabeça entre as mãos, os ombros tremendo sem fazer nenhum som. Olhei para a vovó, que me observava com aqueles olhos que viam tudo. E olhei para Stella. Stella, que estava com a mão estendida há tempo demais para qualquer outra pessoa, mas que ainda não havia dado o menor sinal de cansaço. Stella, que havia passado a vida carregando uma missão que ninguém havia lhe explicado, servindo a uma função que ela mesma só estava descobrindo agora. Stella, que havia me dado metade de todos os doces, que havia ajustado todos os vestidos, que havia se jogado na frente de todas as mãos levantadas. Minha irmã. Eu dei um passo. O ar ficou diferente imediatamente, mais denso, mais presente. Como se cada centímetro entre nós tivesse peso e eu estivesse empurrando contra ele. Mas continuei. Outro passo. A vovó fechou os olhos e murmurou alguma coisa baixo demais para eu entender. Uma prece, talvez, ou simplesmente as palavras que alguém diz quando vê uma coisa que passou a vida inteira esperando ver. Mais um passo. E então minha mão tocou a mão de Stella. Não atravessou. Não passou por névoa. Tocou. Dedos encontrando dedos. Ou talvez nenhum dos dois fosse real. Talvez os dois fossem igualmente reais. E a fronteira entre esses estados fosse mais fina do que qualquer um imagina. Stella fechou os dedos em volta dos meus. Oi, ela disse. Só isso. Oi. Como se a gente tivesse se encontrado na cozinha numa manhã de sábado qualquer. Eu não consegui falar. Mas acho que ela sentiu o que eu estava tentando dizer, porque o canto da boca dela subiu 1 milímetro. Eu sei, ela disse. Eu sei. Atrás de mim, eu ouvi mamãe. O que está acontecendo? A voz dela era de alguém que não sabe sequer a resposta. Mãe, o que está acontecendo com elas? A vovó abriu os olhos. A Stella está cumprindo o que veio fazer, ela disse. Ela sempre soube, no fundo, mesmo sem eu contar. A vovó olhou para a mamãe no chão com uma expressão que não era julgamento, mas era firme demais para ser só compaixão. Vocês dois passaram todos esses anos com medo de perder a Stella, e perderam a Ivy sem perceber. Não de uma vez, aos poucos, todo dia que ela ficou de fora. Papai levantou a cabeça. O rosto dele era de alguém que acaba de entender uma conta que sempre soube que ia chegar,
mas nunca imaginou que seria tão alta. Nós não... Ele começou. Não foi de maldade, a vovó disse. Eu sei, mas filhos não precisam de maldade para se perder. Basta descuido. Basta olhar sempre para o mesmo lado. Ninguém respondeu. O quarto de despejo ficou quieto, mas era um silêncio diferente do de antes. Não o silêncio vazio de quando eu estava sozinha lá dentro, febril e esquecida. Era o silêncio de 4 pessoas e um fantasma ocupando o mesmo espaço, cada uma carregando o peso exato que lhe cabia. Stella não havia soltado minha mão. Eu olhei para ela, e ela olhou para mim, e entre nós passou uma conversa inteira sem nenhuma palavra. Todas as brigas que não valeram a pena, todos os doces divididos às escondidas, todas as noites em que ela ficou acordada me ouvindo chorar do outro lado da parede e eu nunca soube. Você precisa escolher, Stella disse então em voz baixa. A vovó não me contou, mas eu sinto. Tem uma escolha, Ivy. Eu soube o que ela estava dizendo antes de ela terminar. Eu podia ir, com ela, para onde quer que ficasse o lugar do outro lado do zero. Ou eu podia voltar. Eu olhei para a mão de Stella segurando a minha. Olhei para o quarto de despejo. As caixas velhas, o assoalho empoeirado, a porta que havia ficado fechada enquanto eu morria do outro lado. Olhei para o meu corpo encostado na parede, pálido e imóvel, com uma expressão que não era de paz nem de sofrimento, mas de alguém que simplesmente parou no meio de uma frase. Depois olhei para a mamãe no chão. Ela tinha as mãos abertas no colo, como alguém que acabou de largar alguma coisa que segurou com força por tempo demais. O rosto dela não tentava mais se conter. Estava simplesmente aberto, partido, feio, honesto. Papai havia se aproximado dela sem dizer nada, sentado ao lado, o ombro encostado no ombro dela, os dois curvados juntos sobre o peso do que não tinha como ser desfeito. Eu os havia odiado tantas vezes. Com razão. Com aquela raiva limpa e justa de criança que sabe que está sendo tratada de forma errada, mas não tem palavras para nomear direito. Mas ali no chão, eles não pareciam os vilões da história que eu havia contado para mim mesma durante anos. Pareciam 2 pessoas que haviam tomado decisões erradas com o coração partido, que haviam olhado sempre para o mesmo lado até que o outro lado desapareceu, e que agora enfrentavam as consequências de um jeito que nenhum sermão e nenhuma punição poderia reproduzir. Pareciam meus pais. Apenas meus pais. Ivy. Stella disse o meu nome de novo, devagar. Qual é a sua escolha? Eu respirei. Ou fiz o que fantasmas fazem no lugar de respirar. Eu quero voltar, eu disse. E foi simples assim. Não houve dúvida dramática no último segundo. Não houve hesitação. Porque eu percebi, naquele momento, que a raiva que eu havia carregado a vida toda não era amor ao contrário. Era amor que não havia encontrado lugar para pousar. E eu não havia terminado de pousar. Stella apertou minha mão. A vovó abriu os olhos como se tivesse ouvido. Então segura, Stella disse. E não solta. O que aconteceu depois eu não consigo descrever direito. Não porque foi sobrenatural demais para palavras. Foi sobrenatural do jeito exato que algumas coisas verdadeiras são. Aquele jeito que parece impossível até que acontece com você, e aí parece a coisa mais óbvia do mundo. Eu senti calor. Primeiro nas mãos, depois nos braços, no peito, na garganta, até chegar à ponta dos dedos dos pés. Um calor que era peso, que era dor, que era o corpo dizendo, aqui, aqui, você pertence aqui. A febre voltou primeiro, queimando, pulsando atrás dos olhos. E nunca estive tão feliz de sentir dor na minha vida. Eu ouvi a mamãe antes de conseguir ver qualquer coisa. Ela está respirando. A voz dela era irreconhecível. Não de medo, de alguma coisa que ficava do outro lado do medo, naquele lugar que não tem nome. Ela está respirando. Ela está... Não conseguiu terminar. Abri os olhos devagar. O teto do quarto de despejo estava ali, com suas manchas e sua tinta descascada. O lugar mais feio da casa. O lugar onde eu havia morrido e o lugar onde eu estava voltando. Mamãe estava de joelhos na minha frente com o rosto tão perto do meu que eu conseguia ver cada linha, cada sinal da idade, cada marca que os últimos anos haviam deixado nela. Ela colocou as mãos nos 2 lados do meu rosto com um cuidado que eu não me lembrava de ter sentido antes. Ivy, ela disse. E dessa vez meu nome na boca dela soava diferente de qualquer vez anterior. Não era chamado. Era pedido de desculpas. Era promessa. Era as 2 coisas ao mesmo tempo. Ivy, eu estou aqui. Mamãe está aqui.
Eu queria dizer alguma coisa inteligente, alguma coisa que resumisse tudo que eu havia visto e ouvido e entendido enquanto estava do outro lado. Mas o que saiu foi apenas: eu sei. 2 palavras. As mesmas 2 palavras que Stella havia me dito quando segurou minha mão. E pela expressão da mamãe, eu soube que ela entendeu o peso exato delas. Papai estava logo atrás, a mão no ombro da mamãe, os olhos tão vermelhos que pareciam ter estado assim há dias. Ele não disse nada. Apenas colocou a mão devagar na minha cabeça. O mesmo gesto que ele havia feito na fresta da porta horas antes, quando pensava que eu estava viva e de birra, sem saber que eu estava morta do outro lado. Dessa vez chegou. A vovó, de pé no batente, permitiu-se um sorriso pequeno e cansado, o sorriso de quem carregou um segredo pesado por muito tempo e finalmente pôde pousar. Stella estava sentada ao meu lado, os dedos ainda entrelaçados nos meus. Ela parecia exausta de um jeito que ia além do físico, o cansaço de quem usou tudo que tinha para uma única coisa e não se arrepende, mas precisa descansar agora. Eu me virei para ela. Você sabia? Eu disse. Não era pergunta. Eu suspeitava. Ela corrigiu com aquela honestidade que sempre foi a coisa mais irritante e mais preciosa nela. Vovó me deu dicas ao longo dos anos, mas eu teria feito de qualquer forma, sabe? Mesmo sem saber o porquê. Ela apertou meus dedos. Você é minha irmã, Ivy. Não precisava de mais razão do que isso. Eu não chorei. Acho que já não havia mais nada para chorar. Havia apenas aquele espaço quieto que fica depois que todas as lágrimas passam. Aquele lugar limpo e levemente dolorido que é o começo de algo novo. Fiquei olhando para o quarto de despejo ao redor de nós. Para as caixas velhas. Para o assoalho empoeirado. Para a porta aberta que deixava entrar a luz do corredor. Às vezes a gente passa anos achando que está sendo esquecida, e na verdade está sendo preparada. Preparada para entender que amor imperfeito ainda é amor. Que família erra e machuca e deixa marcas que não somem fácil, mas que também, quando você está do outro lado de tudo, estende a mão. Às vezes a pessoa que você passou a vida invejando era a única que nunca parou de te amar. E às vezes, para descobrir isso, você precisa morrer um pouco. Eu apertei a mão de Stella. Ela apertou de volta. Do corredor, pela primeira vez em muito tempo, entrou luz de verdade.